E aí, galera, como é que estamos? Tudo bem com vocês? Quem está caindo aqui de paraquedas agora, seja bem-vindo. Me chamo David, sou professor de desenho e estamos trabalhando fundamentos da perspectiva artística, perspectiva, né? Perspectiva artística para o desenho artístico. Tudo bem, né? Tudo beleza? Tudo legal? Quem já está aqui, já está craque de me ver. Ó, hoje é a aula número 20. Estamos terminando hoje, quer dizer, temos os exercícios. Mas hoje termina a segunda etapa, que é uma etapa muito importante na perspectiva artística, que é a volumetria da forma esférica. Já trabalhamos todas as formas básicas, 5 formas básicas, desde o início da construção, né, de usar linhas auxiliares, ponto de fuga, determinar se está acima do nível do olhar, abaixo, quantos pontos de fuga vamos utilizar para a boa representação e o entendimento, né, da perspectiva, do ângulo que queremos representar o objeto. Com isso, a gente entendeu que existe perspectiva artística, perspectiva paralela, perspectiva oblíqua, perspectiva aérea. Perspectiva artística é tudo, né, quem está fazendo. Tem essas 3 perspectivas, né? Tem a paralela, tem a oblíqua e a aérea. A aérea normalmente eu chamo de perspectiva real, porque é onde trabalhamos realmente o entendimento da tridimensionalidade do objeto, né? Deixa eu ver mais o que tem para falar. Falamos no início da sequência da segunda etapa, né? Da perspectiva artística, que é a volumetria dos sólidos. Falamos no início, foi na aula de número 16, sobre a ausência e incidência de luz no objeto. Vimos fazendo isso até agora. Vamos terminar com esta aula, tem alguns exercícios. E vamos que vamos, né? Eu vou desligar as luzes para a gente entender o que acontece com a luz. É assim, ó, galera, a maneira como eu tento explicar, é por isso que eu gosto de fazer os exercícios, né? Porque aí faz com que vocês tenham a possibilidade de treinar ou de ouvir mais do que uma vez para que fixe melhor. Eu faço alguns exercícios e eu tento explicar dessa maneira porque eu sempre senti para mim a necessidade de resolver todas as dúvidas, sabe? Tipo assim, eu sei que tem gente, que tem professores, tem autores que explicam em livros ou em videoaulas, já vi videoaulas aqui, que são excelentes. Porém, eu acho que são assim, são muito, às vezes fica um pouco superficial, não é que é muito. Às vezes fica um pouco, às vezes você quer ir um pouco além e entender por completo o que acontece. Então, por completo o que acontece, se você tiver alguma dúvida, você precisa sanar. Então, a maneira como eu tento fazer aqui, pelo menos para mim, é uma maneira onde eu consigo chegar ao máximo de tentar tirar as dúvidas. Não quer dizer que tirei todas as dúvidas, não, viu? Até porque eu ainda tenho algumas dúvidas. Hoje em dia eu ainda tenho algumas dúvidas. Mas eu tento fazer de uma maneira para que realmente tente sanar todas. E com isso facilitar a representação. Beleza? Vou apagar as luzes e vamos olhar o objeto somente com essa luz artificial aqui, só para a gente ter uma ideia, né, do que eu quero mostrar. Valeu. Pronto, agora, sem luz, você quer dizer, sem muita luz ambiente, somente um ponto de luz aqui, que é essa luz artificial. Percebam o que acontece, ó. É como se realmente, é porque como a luz tem uma única direção aqui, mesmo que eu gire aqui, a gente não consegue ver o que eu quero representar, que é o seguinte, essa esfera, ela está sendo iluminada em um ponto, né, inicialmente, né, um ponto de incidência de luz nela, e a gente sabe exatamente o oposto, que é o ponto inicial de ausência de luz. Isso a gente já sabe, né? Que normalmente eu chamo, vocês vão ver em alguns autores, em alguns livros, alguns professores, explicarem que este ponto aqui seria a área mais escura da sombra própria do objeto. Eu discordo em chamar somente de sombra própria. Eu acho que sombra, para o meu entendimento, sombra é a representação do objeto no plano, e esta área escura é uma área que não recebe a luz direta. E ela não faz, não é que ela faz sombra, ela representa o mínimo de luminosidade possível, ou seja, ela é uma área que está sofrendo ausência de luz. Entendeu? É uma área que tá. A sombra também é uma área que sofreu ausência porque um objeto ficou na frente. Exemplo aqui, a sombra seria esta área que está projetada da própria esfera na minha mão. Quando a gente trabalha com a luz natural, né? Luz natural, a gente tem uma ideia de iluminação maior, porque a luz natural
na maioria das vezes só representamos como o Sol. O Sol é a luz natural, é a mais intensa de todas, e qualquer outro tipo de luz que não seja o Sol é considerado como luz artificial. Para o meu entendimento também, eu percebo que como o Sol é uma fonte de calor, é uma estrela, né, a maior do nosso sistema solar, é ela emana a luz através do calor, então para mim também o que é calor é natural. Exemplo, uma faísca de chama em, sei lá, em duas lascas de pedra, que sai aquele brilho. Uma fogueira acesa com madeira, sei lá, né, o carvão ali em brasa, uma vela acesa, tudo isso para mim, tudo que for natural, né, provocado pela natureza, o calor, eu considero como luz natural. Tudo que for provocado pelo homem, ou seja, pela eletricidade, né, elétrons, fótons e sistemas eletrônicos que precise disso, eu considero como luz artificial. Seria uma lanterna, uma luminária, né, um farol de carro, uma televisão acesa, aquele brilho da televisão, né, os LEDs, tudo seria considerado, para o meu entendimento, como luz artificial. Quando a luz natural toca em um objeto, no caso o Sol, ele ilumina por completo essa área. Então você vai perceber o volume dela, né, de acordo com a cor que ela representa para você. Se a peça for vermelha, você vai perceber tudo vermelho. Onde o Sol tocou, você vai perceber vermelho. Aonde o Sol não toca, o que acontece? Não quer dizer que está tudo totalmente escuro, porque essa luz ela vai com certeza tocar em outro plano e esse plano vai rebater essa luz para a esfera. Outra coisa também interessante sobre o rebatimento, que não é somente um plano que pode rebater a luz. Já falei nas outras aulas, a atmosfera ela é composta por uma infinidade de micropartículas de água, e isso faz com que a luz também se propague, criando um rebatimento de luz atmosférica, né? É algo muito sutil, muito suave, é bem suave realmente, é muito menos intenso do que uma luz direta, mas não deixa de iluminar a área, ok? Também. Então, quando uma luz artificial toca um objeto, quando a luz do sol toca, tudo iluminado, mas mesmo assim, mesmo sendo uma peça branca, porque eu já falei sobre isso, né? Quando você representa no papel as formas, a gente trabalhou a primeira etapa toda com linhas, aí eu até falei, quando começou a aula de luz, eu disse, olha, na verdade, nada tem linha, tudo são manchas, tudo são planos. Você entende como plano. Claro que para representar no papel e para entender o que acontece com essa volumetria, nós construímos através de linhas, mas não é que as coisas têm linhas. As coisas têm planos, tudo tem plano, tudo tem forma, e esses planos se encontram. Falei até sobre também o cubo, né, que eu disse assim, pô, parece que é uma linha, mas não é, é justamente um plano encontrando o outro, é o final de um plano, que é realmente um final, né, é um segmento de espaço cortado como se fosse uma linha, né? Mas não é que tem uma linha aqui, entendeu? Ele cria uma linha, cria a sensação da linha. Na esfera, sim, a luz artificial, luz natural, ilumina todo o objeto. Se for branco, mesmo com a luz natural, a depender do ponto em que a luz está, né, do sol, que é a mais intensa, a depender do ângulo que ela esteja, o objeto, a cor, pode ser que você realmente não perceba nem, se for, sei lá, um horário de meio-dia, bem em cima do objeto, pode ser que você não perceba nem essa nuance suave de branco ao redor. Porém, na última aula que eu usei as 3 tampinhas, né, de aerosol, de spray, eu peguei uma tampa, quem não assistiu a aula, né, tá aí, uma tampa branca, uma cinza e uma preta para representar os cilindros. Veja que na própria tampa branca ela tem uma nuance suave, um sutil nuance de tom de cinza antes de chegar até a área escura. Por quê? Porque mesmo um tom branco ele não é totalmente branco por completo o tempo inteiro. Na representação, a mesma coisa. Então, se a peça, a depender da cor, você vai fazer essa transição, né? A depender do ângulo do sol, você pensar nisso, a transição pode acontecer. Se for uma luz natural, como essa daqui, já percebemos bem antes, porque a luz natural, a luz natural não, uma luz artificial como essa, porque a luz artificial não é tão intensa quanto a luz natural do sol. Então, ela é meio que difusa, né? Uma luz mais difusa, uma luz mais
tem menos intensidade, então você consegue já automaticamente sair do ponto inicial de origem de luz no objeto, ele já vai abrindo e você já tem que representar essa suavidade, essa transição de tonalidade. Lembra que eu falo sobre todos os desenhos, desde a da primeira aula de volume, eu falo, eu acredito que eu falei desde a primeira nos exercícios, eu falei, vamos imaginar um quadrante, né, uma sequência, e nessa sequência nós vamos fazer do preto mais intenso até o claro mais intenso. Por quê? Quando você representa isso no papel em grafite, qualquer cor, ela precisa ter uma representação em tom de cinza. Você só pode deixar branco realmente o que for o ponto de brilho de branco naquele objeto. E o preto é o preto absoluto. Então, fora desses dois, tudo está em escala de tom de cinza, né? Um verde vai estar num cinza, pode ser que seja um verde claro, um cinza mais claro. Um verde mais escuro, um cinza mais escuro. Um amarelo mais claro, um cinza bem mais claro. Um amarelo um pouco mais escuro, um cinza médio. Vocês percebem? Vocês vão ter que entender com exercício. Eu falei sobre pegar uma foto colorida. Pega uma foto bem colorida. Sei lá, uma foto de dentro da cidade de Tóquio com um monte de luminoso, várias cores nos letreiros, em placas. Coloca em tom de cinza, né, no editor aí do celular ou do computador para vocês verem o que acontece com os tons. Toda aquela cor é transformada em tons de cinza. Vou trabalhar no papel, vocês vão perceber, essa daqui, por se tratar de uma forma esférica, ela não tem nenhum ponto que toque em lugar nenhum. Na hora de representar a sombra no plano, que é a terceira etapa, não era nem para falar isso agora, né? Mas estou falando só para dar uma adiantada. Se eu não me engano, é porque assim, às vezes a gente vai fazendo outras coisas, meio que acaba, não que esquece, mas fica um pouco guardado ali, escondido, né, o conhecimento. Mas eu lembro que um pouco mais complicada de entender, de representar essa sombra, é a sombra da esfera, só. Mas agora não, agora é só um pouco a mais do que já estávamos fazendo com a forma cilíndrica e a forma cônica, porque tem os círculos. Temos que entender aquela ideia do ciclo, né? Aquela rotação que eu faço, que até agora eu não fiz o quadrado, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou pausar o vídeo para fazer o desenho no papel, vou fazer o quadrado agora, aquele quadradinho com X, beleza? Tá na hora de fazer. Valeu, cheiro, até já já. Pronto, galera, voltei. Vamos lá agora. Agora sim, vamos trabalhar com a representação. Vou deixar só essa luz mesmo, vou deixar assim. Quero que fique assim, né? Tentar aparecer. Ó, o brilho, que massa que acontece, né? Se bem que a luz está muito em cima aqui, a direção da luz está muito em cima. Aí, quer dizer, essa área ficou muito estreita. Se eu baixar aqui, ó. Olha a área ficando diferenciada, tá vendo? Isso é importante. É por isso que eu desenho tentando tirar todas as dúvidas, né? Essa é a ideia. Conseguir fazer o que eu prometi desde o início. Eu fiz aqui, ó. Peguei a argolinha que sobrou, coloquei os dois palitinhos e aí a gente consegue entender. Ué, peraí, esfera. Aqui. A gente consegue entender sobre aquilo que eu falei. Eu sempre faço esse desenho no início, né? No início do esquema. Deixa eu fazer logo aqui, ó. Bom, vamos trabalhar aquela teoria, né, hipotética de que estamos numa área que não tem atmosfera, não tem nada para rebater, é somente a esfera e o ponto de luz. Ele pode ser natural, pode ser artificial. Aqui vai ser um geral, né? Logo na primeira aula eu faço um geral. Então, o que eu peço para vocês lembrarem sempre, né, é desse gradiente aqui, que você tem do escuro intenso, mais intenso até chegar ao médio claro, né? Você tem o médio e o cinza vai ficando mais suave. E temos esse esquema daqui, que é aquele do entendimento dos eixos. Você tem um eixo aqui vertical, um eixo horizontal, precisamos dele, e inclinamos ele, né? Fazemos a mesma coisa com ele um pouco inclinado. Por que inclinamos? Colocamos um quadrante desse de frente para a gente, assim, ó, para quando a gente comece a inclinar, distorcer, a gente perceba que tanto o primeiro quadrante, esse daqui, e o último, eles sempre vão parecer maiores do que os laterais. Os laterais parecem encurtar, estão percebendo? Olha, eu vou tentar colocar de frente aqui no ângulo da... Olha lá, ó. À medida que você vai girando, essa distância continua a parecer a mesma,
Mas essa distância aqui parece ser menor. Olha aqui para esse pontinho para esse pontinho. Olha como parece estar menor por causa da perspectiva. Quando você volta, você percebe que é a mesma medida da área inferior e da área superior, né? É por isso que eu faço sempre isso aqui, para a gente entender o que acontece com a distorção. Tá, vamos lá. Vamos trabalhar aqui com luz natural e com luz artificial. Ok? A luz natural, luz do sol, qualquer luz que emane calor, luz artificial, qualquer luz que você vá acender ou que seja criada pelo homem, né? Essa luz aí seria considerada como luz artificial. Nada de calor, nada que emane calor. Vou trabalhar algumas esferas. Como é que eu trabalho esfera? A esfera, de qualquer ângulo, acho que desde a primeira vez que eu construí a esfera, eu falei, qualquer ângulo que você olhe, sempre será uma forma circular, um círculo, sempre vai ser um círculo. Então vou trabalhar aqui, ó, um círculo, aqui. Tô sentindo uma coisinha. E todo dia eu digo que vou trocar essa prancheta, né? Todos os dias. Eu vou, uma hora eu troco. 1, 2, não existe mudança de formato na esfera, né? Sempre serão círculos. 3. Algumas só estão mais ovais, né? 4. Não deveria. 5. 6. 7. Fazendo, vai que eu quero usar todas. 8. Aqui talvez não aconteça tantas probabilidades diferentes, mas vamos lá. Bom, vamos lá. Esse entendimento aqui é muito importante. Vocês se lembram disso aqui também? Isso aqui vai ser muito importante para entender toda essa estrutura. Precisamos relembrar desses 3 eixos, né? Eu acho que, se eu não me engano, eu colocava o vermelho de frente, o azul de frente e o vermelho na lateral. Era assim. Azul de frente e vermelho nas laterais e o verde para cima. Temos que lembrar desses eixos e o que acontece quando se movimenta essa forma, porque vamos representar ela aqui. Claro que agora de maneira mais prática, né? Muito mais prática agora, muito mais direto. Exemplo, eu vou primeira coisa, eu vou trabalhar aqui, ó. Primeiro, eu quero o ponto, determinar onde é o ponto inicial de luz, né? É só a luz e o objeto. Então já sei que metade, nesse esquema que vamos fazer agora aqui, na verdade vamos trabalhar dos 2 jeitos. Vamos trabalhar das 2 formas agora e depois eu separo isso. Vamos trabalhar das 2 formas, entender e depois eu separo. Vamos lá. Eu tenho um ponto inicial de luz, mas nem vamos me preocupar com isso agora, porque o importante é esse entendimento aqui. Eu tenho um ponto inicial de luz. Eu vou determinar que o ponto é este aqui. Beleza, vou fazer uma bolinha assim, ó, para saber que está aqui na frente. Se eu fizer essa bolinha pontilhada, eu sei que está atrás. Se eu fizer a bolinha e preenchido assim ao redor, esse umbiguinho eu sei que está na frente, né? O umbigo pontilhado está atrás, na frente. Então esse ponto. Então o que eu vou fazer? Eu vou achar o centro da esfera. Sempre será no centro. Esse aqui não tem... Sempre eu vou fazer um ponto no meio aqui, ó, de todas as esferas. Eu vou tentar imaginar o centro e vou trabalhar um ponto. Todas. Olha, eu vou até fazer, porque isso aqui não tem outra possibilidade. Eu vou ligar este ponto ao centro e prolongar. Olha aí. Prolonguei. Beleza. Se esse ponto aqui na frente, né? É como se existisse um ponto aqui na frente. Esse pontinho aqui, ó. Que usaram para lixar ela, né? Se esse ponto aqui é o ponto inicial de incidência de luz, oposto a ele, que é esse aqui atrás, eu tenho um ponto inicial de ausência de luz. Só que como é geométrico, sempre será geométrico, o que é que eu faço aqui, ó? Eu venho aqui, vou pegar essa distância e colocá-la aqui, ó, de trás para frente. A mesma distância eu coloco aqui. Pronto, então, esse ponto aqui, pontilhado, já sei que está por trás. É o ponto inicial de ausência de luz no objeto. Já tenho esse eixo, vou trabalhar outro eixo aqui, ó, perpendicular, eixo perpendicular, exatamente 90 graus a esse daqui. E eu vou fazer o seguinte, primeira coisa, eu preciso determinar uma pequena inclinação aqui. Se você imaginar que uma esfera é uma infinidade de círculos, né? Como isto aqui, uma infinidade de círculos, ó. No mesmo lugar aqui, ó, no mesmo ponto, eu vou imaginar esse mesmo ponto aqui, esse aqui. Vamos supor, o ponto está aqui. Veja que nesse mesmo ponto, o eixo sem sair do lugar, eu consigo inclinar tanto para baixo quanto para cima. Está vendo isso?
Consegue entender isso aí? Eu consigo girar a peça no eixo. Aqui. Eu consigo girar a peça, como se eu segurasse aqui, ó. Eu giraria ela tanto para cima quanto para baixo. Parado aqui no eixo, ó. Parado. Então, eu preciso representar isso. Então, o que eu faço? Eu faço uma pequena curva aqui, uma pequena curva. Pode ser para baixo, pode ser para cima. Eu vou determinar. Uma pequena curva e vou fazer essa curva ir até o outro lado. Olha aí. Uma pequena curva, ó. Como eu sei que tudo é geométrico, o que eu colocar para cá vai ter que sobrar para aqui. Ó. É a mesma coisa, só que está por trás. O que tiver de curva aqui, vai ter que ter curva aqui. Ó. Então, com isto, eu já tenho uma dessas elipses. Eu preciso construir, para entender bem a volumetria de uma esfera, eu preciso representar as 3 elipses, que são esta daqui, né? Uma no centro e uma outra perpendicular a essa. Vamos lá. Tá, eu tenho aqui a peça, né? Já dei uma girada aqui para baixo, ó. Girei ela um pouquinho para baixo. Quando eu girei ela um pouquinho para baixo, o que aconteceu? Esse eixo também ele rotacionou. Ele desceu, né? Aqui ele desceu, ele veio para frente. Ele estava aqui em cima, ele veio para frente. O eixo só girou no eixo. Mas quando eu coloquei ele para baixo, ele rotacionou para aqui para baixo. Ó. Então o que eu vou fazer? Eu vou imaginar. Agora vamos lá. Ó, olha a técnica geométrica. Nesta elipse, eu tenho que imaginar, olha aí, ó, veja o que estou fazendo. Eu estou fazendo exatamente isso aqui, ó, esse entendimento daqui. Lembra desse daqui? Girar ele. Eu estou fazendo isso aqui, ó. O quanto andou aqui para o lado, o quanto saiu dali e veio aqui para frente. Eu vou ter que sair daqui e andar para cá. Ó. O tanto eu vou decidir aqui. Ó. Vamos supor que seja essa distância, pouco aqui já é um pouco maior. Um pouco maior. E aonde ele tocou aqui nesse ponto, ó, eu vou fazer uma elipse. E ele vai passar por este ponto e por este aqui. Ó, exatamente por ele, exato. Então, a curva que eu fizer do lado de cá, total, essa curva aqui total, é a mesma curva que eu vou fazer do lado de cá. Beleza? Como é que eu faço isso? É só determinar essa distância do outro lado. Como é que eu determino? Pego esse ponto, ligo ao centro e prolongo. E vou ter a mesma distância no pontilhado. Eu vou ter esse ponto aqui na frente, vou ter no pontilhado. Olha aí. Olha a esfera ficando bem representada somente pelo visual, sem precisar construir. Vejam que o entendimento aqui é o contrário. Estamos trabalhando com iniciando construindo o eixo, a partir do eixo as elipses, e por final teremos a esfera, que foi a primeira coisa que eu fiz, foi o círculo, né? Mas percebam que o entendimento é o mesmo, tanto de frente para trás, quanto de trás para frente, né? Tanto entender a construção pelas linhas, pelas arestas e as curvas e o contorno, do que fazer do ponto, né? E achando outro ponto, as curvas, a elipse, eu vou chegar a esse entendimento. Tá lá. Então, pronto, já fiz essas 2 elipses. Eu tenho essa daqui, né, horizontal, e tenho essa daqui vertical. Preciso de uma perpendicular a essa agora. A perpendicular a essa, como é que eu faço? A perpendicular a essa daqui, ó. É só eu ver o quanto ele andou aqui para frente. Quer dizer, não. Eu vou pegar agora a mesma coisa, pensar na ideia do eixo nessa nova elipse. E o quanto andou aqui, eu vou andar aqui, rotacionar nela. É só pensar nisso. Nós só temos que pensar nisso aqui 2 vezes. Na primeira elipse e na segunda, porque a terceira vem automático quando eu ligo para esse ponto e para esse aqui, ó. Quer ver? Vamos lá. O que andou desse centro aqui, eu tô pensando só nessa aqui, ó, só nessa elipse, fazendo esse exercício aqui, ó. Lembra desse exercício? Fazendo esse exercício aqui. Ó. Primeiro eu acho o centro, eu vejo o quanto inclinou e rotaciono do outro lado. Então eu tenho o centro, vejo o quanto rotacionou aqui e rotaciono aqui. Aqui vai ser menos. Então pronto, eu pego esse ponto daqui, novo ponto, ele está na minha frente. Se eu ligar ele ao centro e prolongar, eu vou achar ele lá do outro lado, pontilhado. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma curva, tem que ser uma curva que toque nesses 2 pontos. Essa curva eu acho a mais chata de fazer, toda essa elipse, porque ela precisa ser bem representada. Ela tem que tocar nesses 2, que é nesse com esse, e neste com este aqui, ó, pontilhado. E tem que ser curvo. Porque eu tenho que prolongar e fazer ela vir pela extremidade da esfera e retornar. Olha aí. Olha que interessante entender isso aqui. Para mim, isso aqui é muito bom. Eu acredito que uma vez com esse entendimento aqui,
Nada segura vocês. Olha aí, ó. Tenho aqui, eu tenho esse quadrante, tenho esse quadrante, então eu tenho isso aqui, ó. Tudo que tá aqui na frente, tudo que tá atrás. Se eu disser que aqui é o ponto inicial de luz, eu já sei que a luz, ó, ela vai se propagar. Eu vou fazer assim, uma espiral aqui. Olha aqui, ó. Eu sei que o sentido é esse aqui, ó. Ó, se propaga nessa direção. E vai indo. E vai indo. Aqui embaixo já não está recebendo luz. Quer dizer, não está recebendo diretamente a luz. Pode ter uma luz rebatida ou atmosfera, né? Nesse caso aqui eu não falei nada, é qualquer coisa. Vocês entenderam? Eu vou sombrear aqui, né? Ah, se for uma luz rebatida, ela vai ter um brilho no início aqui, logo no início da esfera vai ter um brilho, né? Logo depois ele vai perdendo esse brilho, porque alguma coisa pôde rebater nela. Vai ficando um pouco mais intenso até chegar nesse ponto. Esse ponto é o mais intenso, né? Porque é justamente onde não tem mais. Quer dizer, um pouco antes dele. Por que um pouco antes dele? Porque próximo a ele tem os feixes de luz. E se existe a atmosfera volta e deixa também um pouco iluminado. Dá um degradê aqui. Olha aí. Será que ficou claro isso? Parece fácil, né, galera? No início, logo não parece fácil? Talvez não seja. Eu vou fazer mais. Eu não vou fazer tudo isso, não. Senão ela vai ficar. São 10 horas de aula. Eu não vou fazer isso. Pelo amor de Deus. Tem tanto exercício para fazer de esfera. Olha, eu vou sombrear aqui, ó, vou tentar fazer. Sempre pensando nesse degradê aí, ó. No ponto inicial. Tá, se a peça for uma. Se a esfera for uma esfera. Sei lá. Verde. Esfera verde. Então, eu já imagino que tudo tem uma tonalidade média. Só o início que o verde está bem claro. E à medida que for saindo deste ponto, ele vai perdendo essa intensidade de brilho, né? E aí eu vou conseguir representar essa nuance, esse degradê, né? E aqui está o verde bem mais escuro, né? Porque perdeu-se a depender da luz, também ainda tem isso. É uma luz artificial, é uma luz natural. Olha aí. E aqui eu deixo um espaço até o final, porque eu posso dizer que algo está rebatendo a luz. Ficou claro isso aí? Eu vou fazer mais um. Eu não vou fazer tudo não, porque senão ela vai ficar enorme. Ou faço só mais dois. Vou fazer mais dois. Só que eu queria aumentar, não queria fazer tão pequeno assim não. Para ver se fica mais fácil o entendimento. Deixa eu apagar aqui alguns. Só para ampliar aqui. Ao invés desses 4, vou fazer 2 aqui. Melhor. Aí. E outra. Pronto, vou fazer só mais esses 2. Vai ver. Vamos lá, né? O centro eu já sei que é o centro. Pronto, beleza. Determino que a luz está tocando. Vamos lá. Neste ponto aqui. Por trás. Não é legal isso? É porque você consegue brincar, né? É como se aqui, ó, o objeto está aqui, a luz está tocando aqui, né? Mas é como se eu estivesse olhando ao contrário, como se a luz estivesse tocando lá atrás e aqui vai ser a área mais, né? Com menor incidência de luz. Temos que saber o que acontece. Vamos saber, né? Esse ponto aqui foi do antigo. Tá, vamos lá. O que a gente faz? Liga esse ponto ao centro, prolonga ele. Determina essa mesma distância do outro lado. Olha aí. Aqui está na minha frente. Ó. Esse é o ponto inicial de ausência de luz na esfera. Beleza. O que é que eu vou fazer agora? Vou fazer uma perpendicular. Aqui. E tenho que trabalhar... Já fiz a perpendicular, né? Tinha que ter uma perpendicular aqui, ok. Tenho que trabalhar aquela curva, né? Imagine, o eixo está aqui. Tem um ponto aqui de luz, o ponto lá, o ponto inicial de luz, o ponto inicial. E aí eu tenho que rotacionar ou para lá ou para cá, tanto faz, ó, qualquer lado que eu rotacionar, eu vou conseguir representar a elipse. Vou colocar para cima, ó, a rotação para cima. Então, ó, levemente aqui para cima. Então, o que eu fizer aqui de curva vai ter que coincidir com essa aqui, ó. Aqui. E essa mesma curva está aqui ao contrário, ó. Ela vem para cá e aqui ela vai ter que ser essa mesma inclinação aqui na frente. Percebem que se eu passar uma linha também reta aqui, tem que coincidir esses pontos? Tem que coincidir, ó. É bom que fica mais fácil entender, né? A dúvida. Se você fizer um ponto, se você fizer uma curva que você não conseguir entender, liga para o centro, prolonga, porque o final dela tem que estar tocando. Então aqui, eu já fiz essa movimentação. Beleza. Quero fazer essa movimentação daqui agora, ó.
essa lateral. O que é que eu faço? Eu vou fazer uma curva aqui, né? Exata. Essa curva aqui é exata. Ela tem que tocar aqui, aqui, nesse ponto e nesse. Essa aqui não sofre distorção. Quer dizer, tem distorção da curva, mas assim, tudo que eu fizer é igual aqui, ó. Tudo esse canto aqui é igual com este e esse daqui de trás é igual também, ó. Porque nesse o contrário aqui é tipo espelhado, é como se eu espelhasse. Essa pequena curva é a mesma que está aqui na frente e esta grande curva é a mesma que está aqui atrás, é espelhado. E aqui não, aqui todos os quadrantes são iguais. Ok? Beleza. Aí, o que é que eu faço? Como eu rotacionei lá para o lado, eu girei ele, né? Eu desci. Na verdade, se eu imaginar que esse ponto estava aqui em cima e ele desceu, eu tenho que imaginar isso, o que acontece aqui, ó. Nessa minha elipse. O que acontece aqui? Eu vou pegar a... Eu tenho que fazer... Peraí que eu tô também... A gente também se confunde, viu, galera? Isso aqui é uma coisa que é calma e paciência. Pensar com calma. Bom, ele rotacionou... Esse ponto está na minha frente. Ele girou para o lado. Ele girou para o lado esquerdo. Então, essa inclinação aqui também ela vai girar para o lado esquerdo, né? É isso que eu quero dizer? É isso? O giro para o lado esquerdo? Ah, sim, sim. É o giro... Exatamente. É um giro para o lado esquerdo. Nessa elipse. É um giro, não é uma curva. Pera aí. Ai. Ai. Cadê o ponto? Ah, o quanto andou aqui para baixo. Quanto andou aqui para baixo. Eu quero achar... Ah, sim. O quanto andou aqui para baixo, eu quero achar nessa mesma elipse. É uma... Rapaz. É um trabalho. Vamos lá, dou risada porque quando a gente lembra, aí você faz. Ah, beleza. Olha aí, ó. Olha o efeito dos eixos, o que acontece, né? No centro, quadrante, na inclinação, a distorção. Aí eu venho para aqui. O quanto ele andou aqui, ele saiu daqui, veio, quer dizer, ele saiu daqui do centro, que seria aqui, veio para cá. Esse vem para frente. Ele vem para, não é isso? Ele tá vindo para cá, ó. Nessa direção. Ele saiu daqui, seria como se fosse o centro, né? Exato, e correu para cá. Então, esse daqui, e daqui ele foi para lá. Então, o sentido é esse. Aqui é a mesma coisa, ele correu esse tanto aqui, aqui ele vai correr só um pouco menos, mas vai correr. Vou botar aqui assim. Acredito que aqui seja essa distância seja a mesma que essa aqui. Ligo ao centro e prolongo e já acho essa mesma distância aqui atrás. Aqui está pontilhado, aqui está preenchido. Agora eu posso fazer esta curva aqui. Na verdade, então, não era nem para ter feito essa curva, né? Não era para ter feito essa curva. Olha aí o errado. Todo errado. Era para fazer só o eixo. Essa curva não existe. Isso que eu digo. Não exercitar, esquece. Tem um tempo que eu não faço, né? Muito tempo. Algum tempo. Tem algum tempo que eu não faço. Tão completo assim. Você acaba esquecendo. Aqui tá ok. Pronto. Aqui agora eu vou fazer o círculo corretamente. Essa elipse aqui corretamente. Pronto. Olha aí. Ele é um círculo exato, né? Porque esse eixo aqui está no lugar. Então ele só girou só girou no próprio eixo. A rotação é no eixo, não há distorção. Quer dizer, há uma distorção da elipse normal, mas não há uma distorção mais aprofundada, eu diria. Talvez umas elipses que ficam, mas no final, todas as distorções são... todas há uma distorção, só que a distorção é aqui, nesse ponto aqui. Pronto, então já tenho essa curva e essa. Falta só a outra curva, ó. Aqui vai sair daqui, vai descer, vai voltar lá por trás. Ela é bem mais fechada. Ela é bem mais fechada. Porque eu vou trabalhar agora o seguinte. Eu vou trabalhar, já que ele rotacionou, agora sim, nessa nova elipse, eu penso nisso aqui, e vou trabalhar essa rotação aqui, ó. O quanto ele andou daqui para cá, aqui ele vai andar também. Pouco, sim, menos do que isso aqui. Só um pouquinho aqui, ó. Então, ligo ao centro, prolongo. Já tenho esse ponto aqui atrás. Onde está tocando no pontilhado, o ponto também é pontilhado. Tá tocando preenchido, será preenchido. E faço esta nova curva. É uma curva que ela vai... Ah, sim, essa curva aqui que é boa. Essa aqui que é legal. Porque ele vai tocar aqui e aqui. Eu tenho que ter essa curva. E aqui atrás e aqui, ó. Esse aqui que é o espelhado. Esse aqui é o legal. Essa curva é legal.
E ela tem que parecer ser, ó, bem correta. O quanto ele anda aí, o quanto ele anda aqui, ó. Tem que estar realmente bem arredondado. Exato. Agora sim, é esta curva aqui que é a mais chatinha. Que você faz de uma maneira para ela ficar realmente... Ela tem que ficar arredondada. Pronto, com isso daí, fica fácil agora eu entender o que acontece com a luz. A luz está tocando aqui atrás, ela se propaga, ó, nesse sentido aí atrás, vindo para esse ponto aqui, ele vai vindo, vai vindo, vai vindo. Aí ele já está passando aqui na frente, já passando aqui, até chegar nessa metade aqui, ó. Essa metade aqui para cá é a metade que não recebe luz. Dessa metade para lá é a metade que recebe, sim, a luz. Olha aqui. Vai. E aí, eu posso fazer já um sombreamento, eu posso deixar, tipo assim, se a peça estiver em algum lugar que tem um plano aqui, toda essa área aqui embaixo eu posso deixar já um espaço, claro, mas o ponto mais escuro é esse aqui, é como se eu começasse a escurecer a partir daqui e vai abrindo até chegar essa metade. Vai abrindo. Lembrar de deixar a... Deixa eu ver aqui, só um HB, não dá muita coisa não. Só a ponta que tá mais bonitinha. Deixa eu pegar um mais macio aqui. Esse aqui é legal, mais macio. Então, ó, se for uma cor, vamos supor, a esfera é marrom escuro. Marrom escuro. Ou até um marrom claro mesmo, marrom claro. Toda essa parte aqui atrás não pega luz. Eu posso fazer por quadrantes também, ó. Ajuda. Eu vou tentar trazer o degradê até próximo. Se for uma área que tenha formas para rebater a atmosfera. Então, até chegar nesse ponto aqui, um pouco depois dele, eu posso já trabalhar esse efeito de estar escuro. Mas percebam que o interessante disso aqui é exatamente o fato de que vocês vão conseguir manipular. Ó, eu vou deixar assim, para o vídeo não ficar com muito tempo, né? Vai ficar muito grande. Mas vai ter os exercícios, eu vou repetir, vou fazer com calma. Se vocês não entenderem, volta aí, volta mais uma vez ou duas, faz, tenta fazer. Se tiver dúvida, pergunta aí. Se achou legal também, comenta. Eu quero saber se vocês estão gostando da aula. Viu, galera? Obrigado por compartilhar aí com quem gosta. Eu agradeço muito, que ajuda o canal a ficar mais divulgado, né? Olha aí. Percebam que aqui é uma maneira incomum de se ver esse desenho, né? Normalmente a galera trabalha a representação de luz no objeto desse sempre meio que de frente a 45 graus, né? Normalmente dizem assim, 45 graus é uma luz mais artística, mas assim, eu acredito que o entendimento total é mais importante do que entender de uma maneira de um artista, né? Pelo menos é o meu pensamento. Não quer dizer também que eu estou certo, né? Olha aí. E como o formato dela é tudo esférico, então a sombra se dá toda assim, toda de maneira esférica. Tá, e a peça é azul, lá em cima fica tudo branco? Não. Você vai trazendo esse sombreamento suave até chegar lá na frente, uma área que a luz está muito mais intensa e você não percebe. Mas perceba por que ficou assim, porque a luz estava vindo do outro lado, ó, aqui atrás do outro lado. Beleza, galera? E aqui eu deixo um brilhozinho bem suave para mostrar um reflexo, né? Caso fosse uma área em que ela estivesse próxima ao chão. Aí eu mostro esse reflexo. Bem suave, esse rebatimento de luz nessa peça. Beleza? Eu espero que vocês tenham entendido. Eu não vou fazer mais não, senão o vídeo não ficar grande. Mas logo eu vou fazer exercício. Eu vou repetir, eu vou ver se eu faço logo um grande, um ou dois bem grandões assim no próximo, para poder não ter erros, né? Ok? Obrigado a todos. Cheiro no coração. Um excelente treino aí para vocês. Não esqueça, comente se estão gostando, viu? Eu agradeço. Um beijo, um abraço e até... Olha aí. A próxima aula. Aqui não vai aguentar. Aqui aguenta. Então, até a próxima aula. Valeu!